Você já parou para pensar que talvez você esteja fazendo tudo certo, só que do jeito errado? Levanta cedo, trabalha, estuda, tenta manter os compromissos em dia. Mas no fundo, sabe que está fazendo só o suficiente para não ser cobrado. Nada além, nada com excelência. A verdade é que a mediocridade não se resume à preguiça ou zona de conforto. Mediocridade é viver no automático, sem profundidade. É fazer por fazer. Cumprir tarefas sem alma, sem zelo, sem entrega. Vivemos em uma era onde parecer ocupado virou sinal de sucesso. Mas o que adianta estar sempre atarefado se aquilo que você faz é sempre raso, improvisado ou pela metade? Quem vive assim pode até estar em movimento, mas não está crescendo. Está empacando com mais elegância. E isso é muito sério, porque a mediocridade se disfarça de esforço. E é justamente por isso que tantos estão vivendo uma vida apagada e achando que está tudo bem. Hoje vamos falar sobre isso, sobre o perigo de viver uma vida mediana. Vamos olhar o que o estoicismo tem a dizer sobre excelência, o que o cristianismo ensina sobre servir a Deus com o melhor que temos, e como você pode começar hoje a vencer esse vício silencioso chamado mediocridade. Os estoicos não falavam diretamente sobre mediocridade, mas combatiam ela com cada pensamento e prática. Para eles, viver de forma mediana era desperdiçar a dádiva mais preciosa, o tempo e a razão. Sêneca, por exemplo, dizia: "A vida é longa o bastante, se você souber usá-la bem." O problema é que a maioria está viva, mas não desperta, executando tarefas sem intenção, sobrevivendo sem propósito. E os estoicos diriam: isso é inaceitável. Para um estoico, a excelência, ou areté, é o padrão. A virtude é o objetivo final. E não se alcança a virtude sem esforço constante, sem disciplina, sem fazer tudo da melhor maneira possível. Epicteto ensinava: você não é responsável por tudo o que acontece, mas é totalmente responsável por como age diante do que acontece. E isso é brutal, porque te tira qualquer desculpa. Se você faz um trabalho ruim, mediano, preguiçoso, é uma escolha sua. Mesmo que você diga que está cansado, ocupado, distraído, você ainda escolheu entregar o mínimo. O estoico se levanta todo dia com uma missão: fazer aquilo que deve ser feito da melhor maneira possível, mesmo que ninguém veja, mesmo que não seja recompensado por isso. A verdadeira liberdade para os estoicos está no controle de si mesmo. E quem se entrega à mediocridade é, no fundo, escravo da própria preguiça e auto-engano. No cristianismo, a mediocridade também não tem espaço. A Bíblia é clara: tudo o que fazemos deve ser feito como para o Senhor, e isso muda tudo. Em Colossenses 3, versículo 23, lemos: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Ou seja, não importa se você está lavando a louça, trabalhando em um escritório, cuidando dos filhos ou liderando uma equipe. Deus espera excelência, espera dedicação, espera integridade. A mediocridade, no fundo, é um reflexo de um coração dividido. Alguém que faz apenas o necessário para parecer bom, mas não o suficiente para honrar a Deus. E isso nos leva a um ponto profundo. A excelência cristã não é para impressionar o mundo, mas para glorificar a Deus. Jesus foi o maior exemplo de alguém que viveu com excelência, mesmo nas tarefas mais humildes. Ele lavou os pés dos discípulos, curou pessoas que ninguém queria tocar, cumpriu sua missão até o fim, com dor, sacrifício, sangue. Nada foi feito pela metade. Além disso, a parábola dos talentos, em Mateus 25, nos mostra o que Deus pensa sobre pessoas que enterram suas oportunidades. O servo que escondeu seu talento foi chamado de servo mau e negligente. Por quê? Porque teve medo, porque preferiu não arriscar, porque foi medíocre. Já os que multiplicaram os talentos receberam a aprovação do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. A excelência, então, é um chamado espiritual. Não é sobre ser o melhor do mundo, é sobre dar o melhor de si, por convicção, por temor e por amor a Deus. O estoicismo e o cristianismo
rejeitam a mediocridade, mas por razões diferentes e com fundamentos diferentes. Estoicismo, autodisciplina e razão. O estoico combate a mediocridade com autodomínio. Ele busca superar as paixões, as desculpas, os desejos passageiros. O foco está na virtude racional. Ele não precisa de aplausos nem de reconhecimento. Ele vive para ser íntegro consigo mesmo. Como disse Sêneca, a mediocridade, embora segura, é sempre condenável. Para o estoico, o homem medíocre é aquele que se deixa levar pela conveniência, pela preguiça, pelos impulsos. Ele valoriza o esforço contínuo em direção à excelência moral, guiado pela razão e pela constância. Mas tudo isso depende exclusivamente da força de vontade humana. E aí está o limite do estoicismo. Ele exige muito, mas não oferece poder espiritual para realizar. Cristianismo, excelência com propósito eterno. Já o cristão combate a mediocridade com temor a Deus, amor ao próximo e um senso de missão. Ele entende que tudo o que faz tem valor eterno, e por isso dá o melhor de si, mesmo quando ninguém está olhando. A excelência cristã não é sobre ganhar status, mas sobre refletir a glória de Deus no que fazemos. A grande diferença está aqui. O estoico faz por si, o cristão faz por Deus, e o cristão não está sozinho. O Espírito Santo capacita, guia e transforma. Chega de viver no raso. Chega de se contentar com o "tá bom assim". A mediocridade não é apenas falta de talento, é falta de entrega, falta de propósito. E tanto o estoicismo quanto o cristianismo apontam para um mesmo chamado: superar a passividade e viver com intenção. Aqui vão desafios práticos que unem a razão do estoico com a fé do cristão. 1. Faça o que precisa ser feito, mesmo que ninguém veja. O medíocre faz apenas o necessário. O excelente entrega o melhor. Acorde cedo. Honre compromissos. Estude com profundidade. Sirva com alegria. Trabalhe com dedicação. Isso é caráter. 2. Elimine vícios que te tornam raso. Vícios são atalhos mentais que nos deixam confortáveis e parados. Desafie-se a viver sem distrações constantes, sem pornografia, sem procrastinação. Isso exige sacrifício, mas traz liberdade. O estoico chamaria isso de domínio próprio. O cristão chamaria de santificação. 3. Sirva aos outros com excelência. A mediocridade é egocêntrica. A excelência é generosa. No seu trabalho, na sua família, na igreja ou onde estiver, sirva como se estivesse servindo a Deus, porque está em Colossenses 3:23. 4. Fuja da comparação e busque propósito. O medíocre se compara com os piores para se sentir bem. O excelente se compara com o que Deus espera dele. O estoico olha para a própria consciência. O cristão olha para Cristo como padrão. 5. Ore. Discipline-se. Ande com os excelentes. A mediocridade é contagiosa. A excelência também. Caminhe com quem te inspira, não com quem te acomoda. E lembre-se, nada muda até que você mude. A mediocridade é confortável, mas você não foi chamado para isso. O estoico diria: viva de forma que sua razão te aplauda. O cristão diria: viva de forma que Deus seja glorificado. E se você caiu na mediocridade, levante-se. Você não está sozinho. O estoico tem disciplina. O cristão tem graça e poder de Deus.